vai ser exatamente esse pensamento tão forte de Freud que o vai levar à cisão poucos anos depois. Vamos olhar de facto brevemente para estes anos Jung-Freud. Como é que correu esta colaboração? O que é que o Freud aprendeu com o Jung e o que é que o Jung aprendeu com o Freud? Não é? Onde é que estes homens se encontraram e onde é que estes homens se desencontraram? E depois vamos perceber exatamente quais foram as principais divergências teóricas. E vamos perceber que este homem que existia, este pensamento que existia antes de Freud, está profundamente ligado com estas principais divergências. Ou seja, nós vamos perceber que ele não mudou muito de ideias nestes 12 anos de colaboração com Freud. Um bocadinho menos, 10 anos de colaboração com Freud. O Jung que a gente conhece aqui é o Jung que nós vamos conhecer aqui. Não é? Apesar de ter aprendido muito com Freud e terem trabalhado muito juntos e ter sido uma relação profissional e pessoal riquíssima. Exatamente, também nos vai ajudar a perceber alguns conceitos de Jung ao perceber a relação do Jung com Freud. Não é? Ou seja, a relação do Jung com Freud foi francamente mais que uma relação puramente profissional. Eram dois homens que se encontraram ao nível pessoal. Não é? Vamos perceber aqui esta ligação pai-filho, não é? Esta ligação rei-príncipe-herdeiro, que depois o Jung teve de quebrar, sentiu que precisava de quebrar também pela pessoa que era, não é? Também pela linha de pensamento e pela estrutura psicológica. E vamos depois então perceber o que isto quis dizer para o próprio Jung e para o seu próprio processo criativo. Não é? Ou seja, esta relação e depois este fim de relação foi profundamente determinante no trabalho e na criação junguiana. Querias dizer alguma coisa? Não, João? acho que está ótimo. Acho que você disse. Depois, há aqui uma grande crise na vida do Jung quando ele se separa de Freud. Uma profunda crise pessoal que, como a Ju dizia há bocadinho, pôde demorar muito tempo porque ele era casado com a mulher mais rica da Suíça, alemã. A mais rica da Suíça alemã. Portanto, ele pôde, de facto, teve o privilégio, não é? E nós também, por como é que se diz, por consequência, porque foi de facto graças a esse grande, longo período de crise pessoal e profundamente criativo que nós temos este modelo de psique segundo Carl Jung. Então, em abril, nós vamos perceber como é que o Jung mapeou a psique humana. Okay? Ou seja, vamos encontrar aqui uma metáfora, porque nós vamos precisar de usar muitas metáforas nas nossas aulas, porque estas coisas não se medem necessariamente todas, não se fotografam, não se radiografam. Mas vamos falar basicamente aqui do consciente em Jung, como é que o Jung percebe o consciente e a nossa própria consciência. E depois vamos perceber como é que o Jung percebe o nosso inconsciente. Com um dos grandes temas junguianos, clássicos, que é o inconsciente coletivo. Não é? Este é um dos grandes temas junguianos. E um dos grandes temas também que o fez divergir de Freud e quebrar a relação profissional com Freud. Ou seja, vamos perceber consciência em Jung e vamos perceber o inconsciente em Jung na sua dimensão pessoal e coletiva. E vamos perceber que há aqui uma cola que liga todas estas estruturas de forma dinâmica e que Jung chamou de líbido. Não é? Ou energia psíquica. Ou energia psíquica. E mais uma vez vamos ver que esta é uma das divergências teóricas. Portanto, na aula de Freud e Jung vamos perceber como é que o Jung e o Freud viram líbido, que significa, como a Ju diz, energia psíquica. E eles aí tinham duas visões muito diferentes do que é isso, energia psíquica. E vamos perceber como é que o Jung percebeu que todas estas estruturas conscientes e inconscientes se ligavam. Não é? Nós vamos usar aqui a metáfora do sistema solar. Vamos perceber que estas várias estruturas são assim um pouquinho como os planetas e como o Sol. Não é? Ao Sol vamos chamar self, como nós vamos ver daqui a pouco. E então a líbido é assim a nossa energia gravitacional. Não é? É a grande energia gravitacional que coloca este sistema solar em equilíbrio, não é? Que liga estas estruturas dinamicamente. Não é? Um movimento, mas um movimento concoizado. Não é? Portanto, essa energia gravitacional é a líbido. É a líbido que vai ligar estas várias estruturas do consciente e do inconsciente. Uhum. Quando a gente começa a estudar Jung, existe um olhar diferente para o que é o inconsciente.
geralmente a gente sente o inconsciente ou tem uma aproximação do inconsciente como se ele fosse um bicho assustador, perigoso, que contém conteúdos de situações difíceis, doloridas, que foram reprimidas, que causam o nosso sofrimento psicológico, que faz com que a gente repita padrões que são desagradáveis, que nos trazem uma infelicidade neurótica, que nos, de alguma forma, aprisionam em situações que a gente não quer viver, mas que a gente repete. E o que acontece quando a gente começa a estudar o Jung, e eu acho que essa é a parte que depois, a relevância pessoal para nós sobre esse tema, é que nós começamos a ver o inconsciente de uma outra forma. Isto é, para além desses conteúdos pessoais, das repressões e das vivências difíceis, o Jung também fala que o inconsciente, e que a relação com o inconsciente, sobretudo, é uma grande chave para a nossa autorrealização. Como se toda a proposta junguiana fosse uma proposta não de conscientizar tudo que está no inconsciente, mas uma proposta de diálogo. Como se nós passássemos a ser observadores de tudo aquilo que vem do nosso inconsciente, não é? Todo o material que vem através dos sonhos ou da imaginação ativa ou de outras fontes, e pudéssemos estabelecer uma forma de diálogo com essa outra parte nossa, obscura, mas que ao mesmo tempo contém grandes chaves para a nossa própria cura. Está lá, é como se estivesse tudo lá. Para além desses conteúdos pessoais, existe todo um outro manancial de energia e de recursos criativos que estão contidos no inconsciente coletivo, o mundo dos arquétipos. Né? Então a gente vai mergulhar nessa área, não é? Propondo um outro olhar para o inconsciente. Como é que é o olhar para o inconsciente sem vê-lo como algo perigoso? Uma lata de lixo que contém as memórias reprimidas e esquecidas, não é? E que causa a nossa infelicidade. Mas não, algo que também contém grandes recursos, não é? E que, através de um diálogo, possibilita uma experiência maior de totalidade, de integralidade de nós próprios, não é? Em vez da unilateralidade exclusiva da consciência, do ego e da persona, não é? Pera lá, eu sou muito mais que isso. Há muito mais coisas aqui em mim, para além disso que eu chamo, Juliana, minha história, minha vivência, o que eu gosto, as minhas preferências, o que eu ajo, o que eu passei, a minha memória, a minha tipologia psicológica. Para além disso tudo, há outros eus aqui dentro. Há muitos outros eus aqui dentro. E esses outros eus a gente só consegue aceder, entender, quando a gente começa a estudar o que está lá no inconsciente. E é isso que vem a seguir nas nossas próximas aulas. Que outros eus me habitam? Que também sou eu, que às vezes que eu não sei sou eu só experimento essa parte minha quando eu projeto ela para fora de mim, através de um conflito, e passo a odiar alguém lá fora de mim, porque ela representa uma parte minha que eu não tenho acesso. Ou quando eu me apaixono por alguém fora de mim, porque ela representa uma parte minha que eu não tenho acesso. Não é? Então, que outros eus eu tenho cá dentro? E é isso que a gente começa a experimentar quando a gente começa a mergulhar no inconsciente e a dialogar com ele. Né? Não é? Estamos profundamente identificados com uma forma, aquela tal que nós dizemos eu, sou eu. Não é? Mas nós vamos de facto perceber que no modelo do Jung, e sempre da superfície para a profundidade, e em mais estamos de facto nestas estruturas mais superficiais, essa profunda identificação ao qual eu chamo eu, erradamente, porque eu não sou só esta identificação. Nós chamamos de facto em Jung ego e consciência. E vamos perceber em Jung como é que o Jung conceptualizou o ego e conceptualizou esta coisa que nós chamamos de consciência, um dos grandes mistérios da humanidade. Não é? Eu estava um dia destes a ver um documentário. Foi em 2012, um dos N debates, destes debates que eu estava a falar há pouco, entre espiritualidade, ou fé, ou religião e ciência. Não é? Então foi em Oxford e foi um debate entre o arcebispo de Canterbury, acho que é assim que se chama aquela zona, Canterbury, não é, Fernando? E o Richard Dawkins, que é um senhor que escreveu um livro que se chama A Ilusão de Deus. Pronto, é um darwinista de primeira linha, não é um cientista reconhecido internacionalmente, mas que tem de facto escrito muito para nos tentar convencer desta grande coisa que ele chama a ilusão de Deus. Ou seja, ele é um evolucionista, um darwinista puro, assumidamente materialista, e que tem
feito da sua carreira e da sua vida, de facto, esta grande descoberta de onde é que nós vimos, não é? Pondo completamente de parte isto que ele chama a ilusão de Deus e este princípio da espiritualidade que muitos de nós colocam na equação, nem que não seja como uma possibilidade, não é? Ou seja, uns de nós colocam como uma certeza, uns de nós colocam como uma possibilidade, não é? E outros de nós não colocam de todo. E ele está neste lado. Do outro lado estava o arcebispo, como é óbvio, não é? Com a certeza de facto que esta matriz tem uma determinada característica, e depois no meio estava um filósofo que fazia ali de facto o papel do agnóstico, não é? Que é esta postura de não sei se sim, não sei se não, portanto o melhor é deixar as hipóteses todas em aberto, não é? Até saber melhor ou até saber mais, vamos pelo menos deixar esta possibilidade em aberto. E uma das coisas que o Richard Dawkins, não é? Ele teve de facto de dizer, pois isso ainda não sabemos, é esta grande questão da consciência, não é? Ou seja, como é que de uma estrutura puramente biológica e física, olhando o ser humano num processo evolucionista puramente materialista, como é que surge do estritamente material algo que não é material, não é? Ou seja, como é que surge do puramente material esta capacidade de eu perguntar e de eu dizer não só eu sou, não é? Mas de começar a questionar qual é o sentido da minha vida, não é? E de começarem a surgir estas ideias arquetípicas que a Juliana falava há pouco, de deuses, ou de Deus, não é? Ou destas forças que nos habitam e nos controlam e que nós não conseguimos ver. Como é que isso, que não tem nada a ver com a materialidade, surge de uma estrutura que, segundo os evolucionistas, é puramente material, não é? Portanto, estas questões da consciência, estas questões de começarmos a questionar, de facto, ainda é algo que os evolucionistas não conseguem explicar, porque, de facto, não se consegue explicar algo que não é material a partir de algo que é puramente material, não é? Portanto, há aqui ainda uns gaps que, segundo o Dawkins, ainda vamos perceber, e como ainda não podemos perceber, não vamos, à partida, chamar isto Deus, ou deuses, ou espiritualidade, porque ainda só estamos à espera de uma resposta. Mas vamos perceber isto em Jung. O que é que em Jung é ego, e o que é que em Jung é consciência, e o que é que isto significa no modelo da psique do Jung. Depois, como estamos a falar de ego, e estamos a falar aqui da consciência, vamos fazer uma breve introdução aos tipos psicológicos. E vamos que é um tema que me é particularmente querido, que eu gosto muito. A Juliana e a Constança são mais destas camadas mais profundas, portanto elas já falam mais daqui a bocadinho. Eu como fui engenheiro, se calhar é de formação profissional, gosto das camadas mais superficiais e gosto particularmente de tipologia. E vamos falar brevemente, ou vamos fazer uma breve introdução aos tipos psicológicos em Jung, que se calhar muitos de nós já ouvimos falar: introversão, extroversão, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Vamos perceber como é que o Jung conceptualizou isto como funções da consciência, ou seja, como a lente, como nós nos relacionamos com o mundo exterior e com o mundo interior. E a perceber que alguns de nós são mais intuitivos, uns são mais sensitivos, uns são mais racionais, outros são mais coração, não é? E o que é que isto quer dizer depois na forma como eu me relaciono com o mundo exterior e com o mundo interior. Depois vamos falar de instintos complexos e arquétipos, aqui como uma pequena introdução aos temas que vêm a seguir. Okay? Vamos perceber, de facto, aqui os instintos complexos e os arquétipos. Também para percebermos que o Jung não era um psicólogo místico. Okay? E vamos tentar desmontar esta ideia. Nós associamos muitas vezes o Jung a misticismo ou a espiritualidade. Sim, também. Não é? Mas não só. O Jung também estava muito interessado em perceber o corpo. E ele não concebia psique sem corpo. E vamos perceber que o Jung estudou muito os instintos que o Freud estudou e nos quais se centrou, e outros, não é? Mas o Jung não era um espírito sem corpo, não é? O Jung interessava-se muito por perceber esta ligação entre psique e corpo, entre psique e matéria. Isto era muito importante para o Jung. Vamos falar de instintos então, vamos falar de complexos, vamos ver o que é isto dos complexos em Jung, não é? Com aquela frase fascinante que o Jung tem a dizer que toda a gente sabe que tem complexo, que as pessoas não sabem que os complexos nos têm a nós, não é? Que é muito interessante, não é? E é de facto assim, não é? Os complexos têm-nos a nós, não somos nós que temos os complexos. E depois vamos falar então destas estruturas mais profundas, que são os arquétipos. Estas estruturas, os complexos, como estruturas do nosso inconsciente pessoal, e estas, os arquétipos, como estruturas do inconsciente coletivo.
E vamos ver como é que estas três entidades, instintos, muito ligados ao corpo, ao soma, não é? Se ligam com os complexos e se ligam com os arquétipos. E vamos perceber como é que estas três entidades se ligam e se comunicam nesta unidade psicossomática que nós somos. Não é? Se bem que uns dão mais importância ao corpo, outros dão mais importância ao espírito, não é? Tem muito a ver também com os tipos psicológicos e com o nosso próprio tipo psicológico. Agora nós somos de facto uma unidade psicossomática. E o Jung tinha uma ideia muito interessante para olhar para esta unidade psicossomática. Sim, Ju? Faz sentido? Conste mais alguma coisa? Isto ainda está muito superficial para vocês, não é? Ainda estão essas camadas muito superficiais, vocês ainda não acham piada a isto. Olha, ainda um bocado superficial. Continuamos a superficial. Então sou eu, não é? Então tem que ser eu. Portanto, superficial sou eu, já percebi. Então, na aula de junho, vamos falar particularmente de persona. E vamos perceber o que é isto da persona em Jung. Certo? Ou seja, esta persona, vamos perceber o que é, como se forma. Esta persona é a nossa máscara. É a forma como eu me relaciono com os outros. É a forma como os outros me conhecem quando me conhecem mal. Ou seja, se nós perguntarmos aos nossos amigos, aos nossos familiares, ou seja, se eu pedisse a alguns dos vossos amigos ou familiares para vos definirem, não é? Características vossas, quanto mais superficial é a relação vossa com essa pessoa, mais características essa pessoa me vai dar da vossa persona. Não é? Porque a persona, de facto, é esta máscara defensiva que me ajuda a relacionar com o ambiente com alguma margem de segurança, sem me expor demasiado, não é? Sem não querer mostrar aquilo que não quero mostrar, consciente ou inconscientemente. Não é? Porque nós vamos perceber que a persona é, de facto, uma construção social e uma construção nossa consciente, muitas vezes, mas como é um arquétipo também, não é? Também tem muito de inconsciente. Eu não crio completamente consciente a minha persona. Não é? Eu crio a minha persona conscientemente e inconscientemente. Depois vamos perceber quais são as suas funções e as suas dinâmicas, para que é que ela serve, como é que ela se forma. Vamos perceber também a persona normal e patológica, ou seja, vamos perceber qual é a nossa, ou vamos tentar perceber qual é a nossa relação com a minha persona. Primeiro, qual é o meu grau de consciência da minha persona. Às vezes nós estamos tão identificados com ela que não temos o espaço suficientemente para olhar e para identificar, onde eu estou completamente colado com a minha persona. E aqui de facto falamos em persona patológica, não é? Porque se eu estou completamente identificado com a persona, ou seja, identificado com o fora, como a Juliana dizia, eu desligo-me do dentro. Não é? E se saúde psíquica, e por isso saúde física, nós somos uma unidade psicossomática, tem a ver com este religamento entre o fora e o dentro. Se eu me identifico completamente com o fora, com a persona, como nós vamos ver, eu desligo-me do dentro. E aí adoeço, segundo o Jung. Não é? Segundo o Jung, eu adoeço quando me desligo do dentro. Quando me sobre-identifico com o fora. Esta máscara que nós chamamos persona, em junho. Certo? E como uma espécie de contraparte desta persona e deste eu, deste ego, que tem a sua própria tipologia, a sua própria forma de funcionamento consciente no mundo exterior, nós temos uma outra parte dentro de nós. Ela é composta por tudo aquilo que a gente procurou excluir do nosso eu consciente. Tudo aquilo que eu procurei não ser vai sendo enviada para essa parte minha, não é? Então, se eu quero ser uma pessoa honesta, todas as coisinhas de desonestidade que existirem em mim vão lá para o fundo. E assim vai indo lá para esse fundo, não é? Uma série de elementos que são incompatíveis com a atitude habitual da minha consciência, com aquilo que eu me identifico e que eu chamo como sendo eu. Só que essa parte, apesar de ela ser uma parte que é difícil da gente identificar, e no curso geralmente há uma parte do curso, não é? Há um momento do curso onde as pessoas chegam mesmo a dizer: não é possível que eu seja isso. Se eu me desenvolvi assim, então não pode ser que eu seja o oposto disso. Então, de fato, nós também somos isso. Essa parte que o Jung chamou de sombra. E que é muito importante para nós estudar, perceber. Primeiro, porque ela é vivida
através de uma situação universal que é chamada de projeção. Isto é, aquilo que a gente não se identifica, que a gente não se apropria, que a gente não contacta e que a gente nega em nós próprios, de alguma forma vai nos irritar profundamente em certas pessoas. Sempre que há conflito, sempre que há mal-estar, sempre que há raiva, sempre que há uma coisa que incomoda, não é só não concordo, me incomoda aquele ser humanozinho, aquela pessoa tem qualquer coisa que está espelhando uma parte minha que eu de fato não me identifico. E se há incômodo, o Ken Wilber tem uma frase que é legal que diz assim: se uma característica me informa, talvez não seja sombra, mas se uma característica me afeta, então é sombra. Quando eu fico afetado com aquele traço, com aquele atributo, com aquela característica de alguém, e isso geralmente gera conflito. E nós obviamente vamos viver isso com os nossos irmãos, com os nossos pais, com as nossas sogras e sogros e com os nossos casamentos. E também não vamos viver isso nas nossas relações profissionais, com o nosso chefe, ou com o nosso empregado, ou com o nosso colega, não é? Sempre que surgir conflito, sempre que surgir mal-estar, sempre que surgir, então tem qualquer coisa da sombra. Então, ela é muito importante porque ela fala de algum atributo meu que está negado. Mas por que eu preciso aceder a esse atributo meu? Que horror, só tem coisa ruim ali, não é verdade? Na sombra estão enterrados coisas muito preciosas, tesouros muito valiosos, que são essenciais para eu me tornar completo, para eu me tornar inteiro. Junto com essa coisa negativa, quando eu era criança, eu bati no meu irmãozinho, a minha mãe disse: mal, feio bater. Ser agressivo é feio, é mal. Quando eu reprimi a minha agressividade, desde pequenininha, depois na minha adolescência, depois na minha vida adulta, e eu me tornei uma pessoa muito boazinha e muito pacífica, junto com a minha agressividade reprimida foi também a sua polaridade construtiva, a assertividade. Então eu deixei de ser capaz de chegar num lugar e fazer valer os meus direitos, de chegar no café e dizer: não vou comer essa sopa, tem aqui um cabelo, de ser assertivo. Foi tudo junto com a sombra. Então eu preciso identificar que sombra é essa, que recurso, porque cada um de nós tem uma coisa na sombra. Só uma? Ou várias. A gente tem exercícios, quando a gente trabalha com sombra. A gente fez um workshop no ano passado. O ano passado a gente fez um workshop sobre sombra, um workshop enorme, tinha um monte de gente. E a gente criou exercícios para identificar os nossos personagens sombrios. Um dos meus, que eu sempre falo, é um personagem já querido para os alunos e para mim, é a pata-choca. Eu tenho uma pata-choca, uma mulherzinha submissa, tontinha, que é uma característica que eu não gosto, que me incomoda, mas que também sou eu. Essa pata-choca, com o passar dos anos, no início eu abominava. E também tinha dificuldade de empatizar com certas pacientes que eram pata-chocas, elas próprias. E comecei a perceber, engraçado, eu entro em conflito com pata-chocas me irritam. E quando eu tenho um comportamento pata-choca, eu fico muito transtornada comigo própria. Tipo, não posso acreditar que eu sou uma pata-choca também. E com o passar do tempo, fui fazendo amizade com a pata-choca e percebi que ela tinha pérolas, atributos essenciais para minha humanização, para minha inteireza, para minha completude. Então esse é um personagem sombrio que eu pude estabelecer diálogo. E vão existindo outros, não é só um. Há vários lá dentro de nós, não é? E que os nossos conflitos ajudam a gente a construir esses personagens e criar ferramentas para poder dialogar e integrar, sobretudo, esses personagens. Então, esse capítulo é um capítulo muito fascinante. É mágico perceber isso, porque de início existe uma coisa de não pode ser, mas de repente a gente diz: uau, tá lá e tem alguma coisa muito importante lá dentro dessa escuridão que eu preciso contactar.